cabeçote, né, que a gente entende hoje em dia, é o lugar onde fica a válvula, né, que tem o fluxo de ar, né? Então o fluxo de ar ele passa por dentro do cabeçote para ir para dentro do motor. O cabeçote ele funciona como se fosse o nariz do motor, né? Ele é onde ele respira, né? Por onde o motor respira. Então, o que acontece ali naquele flathead V8, né? Toda a parte de válvulas, né, e dutos, elas ficam presas, ficam presentes no bloco do motor, né? Então, se a gente olhar, ficava muito fácil para a Ford fabricar esse motor, porque o cabeçote era basicamente uma tampa. O cabeçote ele só servia aquela parte que tá mostrando aqui. Ela só servia para tampar mesmo a parte de cima do bloco ali, e para segurar as velas, né? As velas iam naquela parte de tampa. Mas não é como era hoje, né? Que tem todo o comando em cima. Depois a gente vai chegando lá. Então, no bloco do motor, né? Eles, na hora de fazer ali a fundição desse bloco, já era colocado toda os furos por onde passaria o ar, né? E o cabeçote, né? Ele nada mais era do que uma tampa. Qual que é a característica desse motor e por que ele era ele acabou sendo por que ele entrou em desuso, né? Ele ficou ultrapassado. Porque esse motor ele tinha um grande problema de fluxo, né? O ar ele tinha que fazer uma volta muito grande para entrar na câmara de combustão. E outro problema que a gente tinha é que se a gente olhar aquela tampa, né, e o lugar onde ficam as válvulas, quando a gente tentava aumentar a taxa de compressão, a gente atrapalhava o fluxo de ar. E quando a gente melhorava o fluxo de ar, a gente atrapalhava a taxa de compressão. Para vocês terem uma ideia, né, esse Ford Flathead, ele tinha uma taxa de compressão de 5:1. Que dá para ver ali, por exemplo, onde está a câmara de combustão dele, onde o pistão está trabalhando, ele tem que estar dividindo aquela mesma câmara com as válvulas que estavam ali do lado, né? Ó, estão lá do lado dele. Então, ele tinha uma câmara de combustão muito grande. Então, a taxa de compressão dele acabava sendo pequena em relação a outros. Como falou, era na faixa de 5:1. 5:1. Para ter uma ideia, hoje, basicamente, aí é de 10:1. O Firefly ele chega a ter 13 e pouquinho. 13, Então, aumentou bastante, né, esse negócio de taxa de compressão, né? E o próprio desenvolvimento do motor também ajudou a evoluir demais ali, né? Exatamente. Mas era legal pra caramba. Esse motor ele era legal pra caramba. É legal quando a gente vê aqueles carros hot rod, né? O pessoal bota que tem aqueles coletorzão. Normalmente eles usam esse Ford Flathead. Faz aquele barulhão famoso. Era legal pra caramba. Não é muito, né? Comparando com os motores de hoje, não é muito, como é que é, viável ter um. Não é viável. Era só legal. Só é legal. Então, com o tempo, né, esse motor ele parou de ser fabricado, né, em 1954, e a Ford resolveu colocar as válvulas desse motor para o cabeçote, né? Então, se a gente olhar no próximo slide, a gente começou a ter esse modo de montagem aqui, né, chamado OHV, né, Lucas? OHV, que é Overhead Valve, né, que é válvulas no cabeçote. Sim. Esse é aquele famoso motor varetado. Motor varetado. Então, o comando desse motor ali, ele fica no bloco ainda, né? O comando ele tá lá embaixo, só que a gente tem uma vareta, né, que ela aciona as válvulas, né? Passa o movimento do comando lá para as válvulas. Também tem uma corrente ali, né? O virabrequim tá girando o comando, que é ali do ladinho dele, só que o comando, para alcançar as válvulas, ele tem as varetas que vão lá para cima, aí as varetas pegam no balancinho e fazem a válvula abrir. Só porque isso é muito mais peça e dá um desgaste danado também, né? Exatamente. Esse tipo de configuração, né, apesar de ser... hoje em dia já é poucas montadoras que utilizam, ela é uma configuração, de certo modo, eficiente, né? Qual que é o problema dela, né? Por que ela já está entrando muito em desuso? Primeiro que para fazer um motor multiválvulas, ela já não é uma configuração muito interessante, tá? E outra coisa, né, como tem aquela vareta, tem o balancinho, né, são todas peças pesadas, né? Então a vareta vai ser uma varetão longo, e essa peça pesada, você precisa ter uma mola de válvula muito grande, muito forte, né? Para empurrar todo esse conjunto de volta, quando a válvula vai fechar. Melhorou muito, né, o controle de admissão em relação ao flathead. Ele melhorou demais o controle de admissão, melhorou a pressão de compressão, né, melhorou o desenvolvimento do motor em geral, assim. Só porque também aumentou a quantidade de peças, aumentou o desgaste, e ele acaba tendo uma perda mecânica muito maior, né? Não caiu totalmente em desuso, né, Denner? Porque tem alguns carros hoje que ainda usam, e principalmente a Harley Davidson até hoje usa esse mesmo sistema de motor com varetas.
Mas é o antigo? Não, hoje ele já tem um motor muito mais avançado, mas eles continuam usando o vareta, mas aí é por causa da marca que, para eles manter aquele ronco, que é ronco famoso da Harley. Então, se tivesse feito com corrente comando, eles iam perder essa característica, né? Isso é bastante usado ainda, né? Esse OHV é bastante usado pela Chevrolet, né? Até pouco tempo atrás no motor LS e nos motores LT, né? Que é do Corvette novo, do Camaro. Ele ainda é varetado, um motor de altíssimo rendimento, né? Altíssima eficiência, gira altas rotações. A Chevrolet conseguiu fazer uma forma ali de deixar ele bem eficiente, falando de motor ciclo-otto, né? Eu acredito que seja para a mesma coisa, tá? Para manter o barulhão bonito do motor que eles tinham, eu acho que sim, hein? Pode ser. E outro tipo de motor que usa bastante ainda a tecnologia das varetas, né? Seria o motor da linha diesel, né? Que eles não têm tanto o problema de precisar girar altas rotações, né? São motores muito grandes, muito robustos. Então ainda dá para utilizar a vareta, porque ainda é um sistema, de certa forma, que dá para ser utilizado, né? Ele consegue ter uma eficiência boa. Sim. E é mais simples de fabricar. Tá? Então, voltando ali para os 3 tipos de motores, né? Depois do OHV, esses motores começaram a evoluir um pouco mais e as montadoras começaram a achar uma boa ideia, né? Tirar esse comando lá do bloco e botar lá para cima. E botar lá para cima, né? Por quê? Em vista, né, de ter uma menor massa para essa mola de válvula precisar fechar, né? Lembrando, né? E deixar o motor bem mais compacto, né? Fica mais simples de fazer, botar lá para cima, fica mais compacto, também ganha muito no rendimento, melhora, deixa muito mais rápido a ação de abrir, a abertura e fechamento de válvulas e diminui uma cacetada de peça, né? Que aí aquelas varetas, tudo sai tudo fora, diminui o desgaste também. Como a gente tem uma massa menor, né? As molinhas do cabeçote, né? Que a gente tem uma, depois eu vou mostrar para vocês. As molas do cabeçote, elas podem ser um pouco menos robustas, né? A gente tem que pensar, né, que quando o motor está abrindo as válvulas, né, ele vai tentar comprimir essa mola, vai ter que fazer uma força aqui em cima para abrir essa mola. E quando ele está fazendo força para abrir válvula, né, uma força muito grande, significa que ele está tendo uma perda ali mecânica, né, só para abrir uma válvula. Então, o comando lá para cima, lá para o cabeçote, ele facilita muito a vida, né, do projeto do motor. Lembrando que aí esse seria o OHC, né? É o OHC, mas aí a gente conhece mais por SOHC ou DOHC. Né? O SOHC seria o Single Overhead Camshaft, que é esse cara aqui, né? Que é só um comando no cabeçote, e tem o Double Overhead Camshaft, que é aquele daí que são comando duplo. Né? Exatamente. Que hoje em dia, bom, depois a gente vai entrar na parte do 16. Vamos falar um pouco então do DOHC, né? O DOHC, o que é? As montadoras começaram a separar o acionamento das válvulas de admissão, né, Lucas? Com as válvulas de escape. Isso serviu, né, para a gente conseguir ter uma angulação melhor ali na abertura das válvulas. E outra coisa, né? Nos motores mais novos tem os variadores de fase, que a gente consegue alterar o tempo que a válvula de admissão ou de escape está abrindo. Uma coisa legal de falar, né, é que o SOHC e DOHC não significa que o motor é multiválvulas ou 2 válvulas por cilindro, né? Não porque significa que ele é 16 válvulas ou 8 válvulas. A gente tem motores SOHC 16 válvulas, né, Lucas? Tem. Um exemplo legal é por exemplo, o Honda Fit, né? Os motores 1.5, até 1.8 também, né? 1.8, a linha R da... 1.8, linha R, o Civic, né? O R18. R18, R20. O R18 e o ZL também, L15. Eles são tudo 16 válvulas, só com um comando. E com o ZTEC. Né? Comando com variador de fase, né? VTEC. Com variador de fase e variador de abertura de válvula. A gente vai deixar esse assunto. Essa para uma próxima. Mas, né, então a gente tem exemplos de motores 16 válvulas com um comando. A gente também tem o e-torque, né? E o 1.0 da Renault, o D4D, também ele é multiválvulas, né? Com um comandinho só. O exemplo, né, contrário também acontece, né? A gente tem esse OHC, DOHC com 8 válvulas, né? Com 2 válvulas por cilindro. Só que esse aí eu acho que eles fizeram só porque... Né? Tinha, não sei se eles tem pararam pra comer hoje. uma pizza, né? Que foi o Tempra, né? O Tempra Turbo, ele é um motor 8 válvulas, né? 2.0, 8 válvulas turbo, com dois comandos. Né? Então, não é muito usual, mas é uma possibilidade. Então, a gente tem essas três tipos de motor, tá? O DOHC, ele tá meio que dominando o motor, o mercado, né? Porque, principalmente com os variadores de fase, a gente consegue fazer ali um ganho bem legal. DOHC multiválvulas. Multiválvulas. Só que a gente ainda encontra SOHC, motores muito bons, motores muito modernos, né?